Os estragos da chuva mais forte para janeiro em quase 70 anos na Grande São Paulo. Mulher morre ao ter o carro arrastado em enxurrada na cidade de Guarulhos. Nessa farmácia, no centro de Francisco Morato, a água subiu mais de 1 metro. Presos voltam a se rebelar no Rio Grande do Norte. Em um dos presídios, 26 detentos foram assassinados no fim de semana. Atirador mata pelo menos 5 pessoas e fere 12 em festival de música no México. Anvisa libera o primeiro remédio à base de maconha no país. Aberto o prazo para a renovação de contratos no financiamento estudantil. Felipe Massa suspende a aposentadoria e vai disputar mais uma temporada na Fórmula 1. Racionamento de água tenta evitar colapso no maior reservatório do Distrito Federal. Santa Catarina registra quase 40 mil casos de queimaduras por água viva neste verão. Em São Paulo, sapos, peixes e caranguejos entram no combate aos mosquitos. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. São Paulo e cidades da região metropolitana foram atingidas pela maior chuva para o mês de janeiro em 68 anos. A tempestade, que durou cerca de 2 horas, matou uma pessoa e destruiu o patrimônio de milhares de outras. A polícia investiga a morte de um menino de 3 anos em Porto Alegre. O principal suspeito é o padrasto, que foi preso em flagrante depois de levar a criança ao hospital. Exclusivo. O pastor de uma igreja evangélica em Sorocaba, no interior de São Paulo, autuado na sexta-feira por trabalho semelhante à escravidão, é alvo de uma nova denúncia. Agentes penitenciários do estado do Rio de Janeiro decidiram hoje entrar em greve por uma semana. As visitas aos presos estão suspensas. Os policiais civis e os peritos também podem cruzar os braços. Eles estão reunidos em assembleia neste momento. Os salários dos servidores do Rio estão atrasados desde novembro. 2 presos foram mortos pela polícia nesta segunda-feira no Paraná. Eles faziam parte do grupo que fugiu de um presídio na região metropolitana de Curitiba. 24 ainda estão soltos. Uma justiça que demora para julgar. Deputados que fecham os olhos para o problema. E um Estado que não consegue ressocializar os presos. A matança nos presídios brasileiros é o resultado da incompetência histórica dos 3 poderes. No Brasil, 70% das pessoas que saem das cadeias voltam a cometer crimes. Presos do complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, se rebelaram novamente e tomaram, no fim da tarde, o telhado da maior cadeia do estado. Mais cedo, a polícia militar teve que entrar no presídio para controlar a tensão entre os detentos. O governador vai pedir ao Ministério da Justiça o reforço de mais homens da Força Nacional. No fim de semana, 26 presos foram assassinados em Alcaçuz. Pelo menos 6 presos que teriam ordenado o massacre dentro do presídio no Rio Grande do Norte foram levados agora há pouco para prestar depoimento a uma comissão de delegados. Depois eles serão transferidos para uma outra cadeia. Por segurança, o governo não informou para qual presídio eles serão levados. Veja daqui a pouco. Anvisa aprova o registro do primeiro remédio à base de maconha no país. Quase 40 mil banhistas são queimados por águas vivas em Santa Catarina. Moradores de São Paulo usam sapos, peixes e caranguejos no combate ao pernilongo. Falta de chuva faz o Distrito Federal passar pela primeira vez por racionamento de água. Nós voltamos já já. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do primeiro remédio à base de maconha no Brasil. O medicamento já é usado em vários países e é indicado para tratar sintomas de esclerose múltipla. Parte do Distrito Federal passou a enfrentar hoje o racionamento de água e só não vai ficar com a torneira seca quem mora nas áreas nobres de Brasília. E quem frequenta as praias de Santa Catarina deve tomar cuidado com as águas vivas. Neste verão, já são quase 40 mil casos de queimaduras causadas pelo animal. Veja em instantes, começa o prazo de renovação dos contratos do financiamento estudantil, o FIES. Atirador mata pelo menos 5 pessoas e fere 12 em festival de música eletrônica no México. Felipe Massa suspende a aposentadoria e vai disputar mais uma temporada na Fórmula 1. O exército de sapos, peixes e caranguejos no combate aos pernilongos.
Você vai ver já já. O presidente Michel Temer determinou que o Ministério da Justiça crie uma comissão para ajudar na questão penitenciária. A Defensoria Pública da União quer a progressão de penas e a libertação de presos para reduzir a superlotação. Foi aberto hoje o processo de renovação do financiamento estudantil, o FIES. 1.300.000 estudantes universitários têm até o dia 30 de abril para confirmar as informações do contrato. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo terão os benefícios reajustados em 6,58% este ano. Com isso, o teto da Previdência Social sobe de R$ 5.189 para R$ 5.531. Outros benefícios concedidos pelo INSS estão passando por um pente fino. 8 em cada 10 auxílios doença já foram cancelados por fraude na primeira fase da revisão. O deputado Rogério Rosso, do PSD, liberou a bancada do partido para votar como quiser na eleição para presidente da Câmara, marcada para 2 de fevereiro. Já a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu prazo de 10 dias para que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifeste sobre a eventual candidatura dele. Os 8 homens mais ricos do mundo, juntos, acumulam o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população do planeta. Segundo o relatório, o abismo entre pobres e ricos aumentou com a crise econômica mundial. Sérgio Uti. A polícia da Turquia prendeu agora há pouco suspeito de abrir fogo numa casa noturna em Istambul na virada do ano. O terrorista é do Uzbequistão e foi capturado na casa de um amigo. E no México, um atirador matou pelo menos 5 pessoas e deixou 12 feridas durante um festival de música eletrônica nesta segunda-feira. Campeão brasileiro da Série B do ano passado, o técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, está desaparecido. São Paulo e Corinthians disputam esta semana a Florida Cup. O torneio amistoso, que serve de preparação para a temporada, é o maior evento internacional de esportes realizado no estado americano. E menos de 2 meses depois de se aposentar, o brasileiro Felipe Massa anunciou que vai voltar para a Fórmula 1. Subiu para 152 o número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais, com 47 mortes. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria de Saúde do Estado. E os moradores de um bairro de São Paulo tiveram uma ideia criativa para diminuir o número de pernilongos. Eles convocaram um exército de sapos, peixes e até caranguejos para combater o inimigo. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.